de jantar com o professor Cláudio hoje, está todo mundo convidado. Tem a colocação de voz. Depois que for chegando aí, vocês por favor vão falando esse recado. A gente combinou de jantar com o professor Glauco hoje, aí está todo mundo convidado, os professores, alunos, quem quiser, a gente vai se encontrar no Maganhoto, quem conhece o restaurante da Costela, assim assado, fica perto do aeroporto, no residencial São Lucas, por volta de 7h30 da noite, tá? Quem quiser conversar um pouquinho mais com ele, tem um restaurante grande, terça-feira acho que deve ter muita gente lá. Tem certeza que está aberto? Porque às vezes está. Pois é, você acha que a partir de terça é sábado que eles abrem? Nunca consegui achar aquilo aberto. Oi? Nunca. Na terça? Nunca consegui achar aberto aquilo lá. Durante a semana? Todos os dias que eu fui. Tem o horário lá, mas nunca. Aí ele fala pra mim que é um pouquinho pra lá. Tem um plano B pra te deixar agendado? O Ali. O tradicional. Olha, ele está enjoado que ele está ali no Ah, almoço. tá Ele está ali toda enjoado. noite. O plano B fica o Batista. O Batista. Ela é excepcional. Não, o Costela é ótimo mesmo. Vamos ver, espero que eu já fui lá alguns dias à noite, eu dei um pouco mais de sorte que você. É verdade. Tá bom? Desculpa, Sábado não tem como. Eu queria explicar um pouco para vocês o contexto de onde surgiu essa apresentação. No início desse ano, eu fui convidado por um colega do meu instituto a participar, a fazer parte de um simpósio sobre pensamento crítico na pós-graduação. E ele me disse que eu tinha liberdade para escolher o tema que eu quisesse. Eu escolhi o tema da discussão. A gente tinha percebido que isso era um problema generalizado. E no lugar onde eu trabalho, no Instituto de Biociências, existem 5 programas de pós-graduação: Botânica, Zoologia, Ecologia, Genética e Fisiologia. E uma coisa muito bacana é que, conjuntamente com esse meu colega, o Paulo Inácio Prado, quando nós fomos coordenadores da pós-graduação de Ecologia, a gente propôs no âmbito do Instituto a criação de uma ficha de avaliação das teses. E qual que era a nossa ideia? Bem, a gente sabe que uma vez que a gente está ali presencialmente, falando sobre a qualidade das teses, a gente faz um recorte, a gente não é capaz de falar tudo o que a gente quer falar, tem muita parte que está escrita ali. E além disso, é importante reconhecer que existe uma pressão social ali. Algumas vezes a vovozinha sexagenária está sentada na primeira cadeira, e aí você poderia ser mais rigoroso, mas você não é. A gente queria uma radiografia não individual das teses, mas coletiva, e que fosse o mais sincera possível e livre dessa pressão social. A gente criou um questionário e que ele era preenchido, ele seria preenchido por todos os membros da banca, inclusive o orientador, e ele seria anônimo. A única informação que estaria contida ali era o programa a qual aquela tese pertencia. Então, o avaliador não precisava se identificar, o aluno que estava sendo avaliado não era identificado, de modo que a única informação que a gente tinha era o programa. Então, era uma radiografia da qualidade das teses do programa. A gente trabalhou bastante nesse questionário para que ele fosse o mais completo possível e pudesse dar para a gente, então, essa avaliação coletiva das teses. A gente já tem quase 5, 6 anos de avaliação com essas fichas de avaliação. O nosso retorno dessas fichas de avaliação é de quase 100% dos membros da banca, a gente é bastante rigoroso em relação a isso. E essa avaliação é feita para os 5 programas que a gente tem no nosso instituto. E aí, recentemente, o Paulo e eu avaliamos, fizemos uma análise preliminar desses 5 primeiros anos de dados coletados. E o que a gente encontra aqui é o seguinte: a gente tem perguntas que incidem sobre diferentes aspectos da tese, seja de mestrado ou de doutorado. E aqui uma coisa super importante: a gente tem esses 10 pontos avaliados. Aqui a proporção das teses ou dissertações que receberam sim ou não de excelente. A única coisa que as pessoas precisam marcar é se essa parte da tese aqui, a redação, a contextualização, era ou não era excelente. E um pressuposto sobre tudo que eu vou falar aqui é: uma vez que eles não marcam que está excelente, a gente está considerando que não está bom. Os pontinhos azulzinhos referem-se ao mestrado, os pontinhos rosas referem-se ao doutorado. E a gente pode ver que a redação científica aqui, aproximadamente 70% das teses são avaliadas como excelentes. E não existe uma diferença marcante entre o mestrado e o doutorado. A contextualização, a maior parte delas é bem avaliada, a diferença entre mestrado e doutorado é sutil. Objetivos também é muito bem avaliado. Clareza das hipóteses não
não é tão bem avaliado assim, o doutorado é um pouquinho melhor do que o mestrado. A originalidade das ideias, por sorte, é que assim, os valores são relativamente altos, os métodos, a avaliação também é bastante boa, as análises estatísticas variam bastante, a avaliação não é tão boa assim. Os resultados estão aqui por volta de 60%, 70%. Isso vocês perceberem é que a qualidade da discussão, sem dúvida nenhuma, é aquele ponto que é pior avaliado. Seja para mestrado, seja para doutorado, é o critério pior avaliado de todos esses critérios sobre os quais a gente está mencionando aqui. E a literatura está aqui no alto. Então, só para chamar a atenção aqui para vocês, se a gente coloca uma reta para o doutorado e para o mestrado, a discussão é o ponto pior avaliado das teses. E esse padrão aqui é o que a gente está analisando de maneira global, os 5 programas de pós-graduação que fazem parte do nosso instituto. Se a gente analisa individualmente ecologia, zoologia, botânica, genética e fisiologia separadamente, o padrão geral, qualitativamente, é o mesmo. Então esse resultado aqui não está sendo gerado por um programa que é particularmente mal avaliado e joga o valor lá para baixo. Essa radiografia aqui é uma radiografia geral dos 5 programas. Esse aqui então é o problema que motiva. Além disso, isso aqui é o mapa do Brasil com os locais onde eu já dei esse curso de redação. Está faltando colocar um pontinho aqui em Alfenas agora, que é a primeira vez que eu estou dando o curso em Minas Gerais. Vocês podem ver aqui no norte, tem no centro-oeste, tem no sul, tem no sudeste. Eu tenho uma amostra aqui bastante razoável de como das dificuldades dos alunos de pós-graduação no Brasil inteiro. E, sem dúvida nenhuma, por onde eu passo, parece haver uma opinião generalizada que o fardo que os alunos carregam é justamente na parte de discussão. Então, além deles serem mal avaliados, o retorno que eu recebo nos cursos de redação de que essa é a parte mais difícil de ser escrita. Tá bom. Primeira pergunta que a gente pode fazer é qual que é a importância de uma boa discussão. Porque se alguém me disser, uma boa discussão não é tão importante assim, e apesar do mau desempenho, da dificuldade, a gente pode seguir adiante, tudo bem, a gente não deveria se preocupar com isso. Entretanto, se alguém diz pra gente que a discussão é uma parte absolutamente crucial do trabalho, a má avaliação dos alunos e a dificuldade que os alunos têm em fazer essa parte do trabalho são preocupantes. A gente precisa resolver isso de maneira urgente. Tá bom. Aqui no nossa ficha de avaliação, a gente tem 10 itens que são avaliados. Se nenhum item é ticado como excelente, a gente categoriza como sendo nota 0. Se os 10 itens são ticados como excelente, a gente categoriza aquela tese como sendo nota 10. Isso é uma limitação do nosso questionário. E aqui, nesse gráfico, o que eu estou mostrando aqui? Aqui é o número de indicações como excelente. Aqui, até 4 indicações e aqui mais do que 4. E aqui, nessa primeira linhazinha aqui, é quando nem o resultado, nem a discussão são marcados como excelente. Tudo bem? Então, são 8 pontos marcados. São 10 pontos, resultados de discussão não foi marcado como excelente, então sobram 8. Então, até 4 e depois de 4. E a gente pode ver que não tem nenhuma diferença muito grande na proporção do impacto que os revisores avaliam que aquele trabalho vai ter. Isso é um dos itens que ele responde. O melhor trabalho publicado a partir dessa tese vai ter um impacto alto, baixo, nulo, ou a chance de publicação é igual a 0. A probabilidade de ter um alto impacto aqui não muda muito. Nesse caso aqui, se os resultados e a discussão não estão sendo bem avaliados. Entretanto, se resultados e discussão são bem avaliados, o impacto médio aumenta, e no caso ali, quando muitos itens são avaliados junto com resultados e discussão, a probabilidade do impacto ser alto aumenta muito. Esse resultado também vem das nossas fichas de avaliação e mostra para a gente dos revisores, no momento em que eles avaliam a tese como um todo. Se resultados e discussão são bem avaliados, a probabilidade dele dizer que aquele trabalho vai ser publicado potencialmente numa revista de alto impacto aumenta muito. Então, o prognóstico daquela tese é muito melhor se resultados e discussão são bem avaliados pelos revisores. Isso não quer dizer que na prática o trabalho vai ser de fato publicado numa revista de impacto. Né? Isso é um prognóstico dado pelo avaliador da tese. Legal. Eu apresentei para vocês o problema. Agora eu vou fazer uma outra pergunta.
por que o desempenho dos pós-graduandos é pior na discussão do que em outras partes do trabalho. E a gente já aprendeu nesse curso aqui que uma pergunta, algumas vezes, demanda hipóteses. E para isso, eu vou apresentar 3 hipóteses que o Paulo e eu formulamos como potenciais respostas para essa pergunta aqui. Eventualmente, elas não são as 3 únicas hipóteses, eventualmente vocês vão ter hipóteses adicionais. Nós vamos focar a apresentação de agora nessas 3 hipóteses que nós levantamos com base nos questionários e na nossa experiência como docentes. Nossa primeira hipótese é um cronograma mal ajustado. E a gente eu vou elaborar um pouco melhor cada uma dessas hipóteses ao longo da apresentação. A segunda hipótese é leitura irregular. E a última hipótese é menor feedback externo. Menor feedback externo aqui entendido como um input que você recebe que não vem pura e simplesmente de dentro do seu laboratório. Vem de pessoas de fora do seu laboratório. Agora eu vou falar detalhadamente sobre cada uma dessas hipóteses e tentar argumentar em prol delas. Quando o problema estiver caracterizado e essas hipóteses estiverem, eu tentar convencer vocês que essas hipóteses fazem sentido, eu vou apresentar possíveis soluções, tudo bem? Eu não vou ficar simplesmente chorando em cima do leite derramado. Legal. Uma premissa básica de tudo isso que eu estou falando aqui é a seguinte: escrever uma boa discussão demanda tempo, calma e conhecimento, como eu falei na primeira parte da aula. Portanto, você não vai ser bem sucedido se você tiver pouco tempo para escrever, se você estiver estressado e se você não estiver atualizado com a literatura. Então, essa é a premissa básica de tudo que eu vou falar daqui para frente. Se vocês não compram, a hora de jogar tomate é agora. 1, 2, 3, continuei. Então, bom, cronograma mal ajustado. Como eu falei para vocês, geralmente quando a gente avalia um projeto, seja no âmbito da pós-graduação, do exame de ingresso ou numa agência de fomento, geralmente lá no finalzinho do projeto vem cronograma e aquela tabelinha com as atividades, os meses e aqueles xizinhos de quanto tempo o aluno vai gastar com aquilo. Bem, eu vasculhei a minha caixa, o meu arquivo de revisões dentro do meu computador, consegui aproximadamente uns 29 a 30 trabalhos que eu havia avaliado nos últimos anos, e com base nessa amostra eu vi o tanto de tempo que os alunos iam dedicar a cada uma das etapas do trabalho. E com isso eu consegui fazer esse diagrama de pizza, que ao contrário do que eu mostrei para vocês hoje de manhã, soma 100%. Na área de ecologia, ou nas áreas que eu dou parecer, coleta de dados toma aproximadamente 46% do tempo de um aluno, seja de mestrado ou de doutorado, eu não fiz distinção. Fazer disciplinas toma aproximadamente 27% do tempo. A terceira atividade que demanda mais tempo, de acordo com aquele cronograma idílico apresentado no final do projeto, são as análises, que tomam 18% do tempo. E a redação, e aqui a redação entendida como a redação da tese como um todo, e não da discussão propriamente dito, toma pífios 9% do tempo. Bem, em parte eu acho que isso aqui está um dos problemas principais está aqui. Porque 9% para você fazer uma das atividades mais complicadas da sua tese, isso para mim é uma indicação de que você vai ter que fazer as coisas corretas. Além disso, uma outra característica muito comum desses cronogramas quando apresentados é que as cores, elas significam o tempo que elas vão investir, ali em cima seria o tempo. Basicamente, a discussão, que seria essa partezinha em amarelo aqui, é aquela parte que fica geralmente por último, bem próximo do prazo de entrega da sua tese. Quando o coordenador do curso, quando a CAPES, o CNPq, o seu orientador, está todo mundo mordiscando a sua canela aqui para você entregar as coisas. Geralmente os alunos fazem as disciplinas primeiro, depois passam um tempo coletando os dados, depois analisam e depois eles acham que eles vão escrever em 2 meses. Tá bom. E a gente já viu no primeiro dia de aula que a proximidade do depósito e do prazo que você tem para entregar, ela deve estar relacionada com o estresse. A gente já falou bastante sobre estresse aqui nesse curso. Então, quanto mais próximo do prazo de entrega, proximidade, mais estressados esses alunos vão ficando. E a gente também já viu pela curva de estresse que quanto mais estressado a gente vai ficando, maior a ansiedade, maior o pânico, maior a raiva, maior a probabilidade de colapso.
Então, se você aproveitar para escrever a sua tese quando você está nessa zona vermelha aqui, a sua probabilidade de sucesso é relativamente baixa, porque a teoria dos níveis de estresse dizem que quando você está muito próximo do limite máximo de estresse, o seu desempenho, e aqui no desempenho agora, é a sua capacidade de redigir, vai estar diminuída. Tá bom. Agora eu vou falar sobre a segunda hipótese, que é a leitura irregular. Esse gráfico para mim aqui ilustra o comportamento de um pós-graduando típico independentemente da sua área. Ali a gente tem o número de artigos lidos por semana e aqui o tempo da tese. Basicamente, lê-se pouco ou praticamente nada durante toda a tese, e aí quando começa a redação, faltando 1 ou 2 meses, existe um pico de leitura. Basicamente, você não vai conseguir repor o seu atraso de leitura em 2 ou 3 meses. Mesmo que você vire um leitor compulsivo nesses últimos 2 meses, o tempo gasto para essa atividade vai ser limitado, uma vez que você também tem que escrever, e uma vez que você tem que ler esses artigos muito rápido, o nível de compreensão da profundidade que você vai ter dessa leitura vai ser muito menor. Existe um outro perfil de leitura que é um pouquinho diferente disso aqui, que é esse aqui, que é ligeiramente diferente. Você faz uma disciplina que os professores mandam você ler muito, aí você tem um pico de leitura naquela disciplina, depois você para, aí faz uma outra disciplina que você lê muito, faz uma outra que você lê muito, e aí depois você para de vez até a hora da sua tese. Em qualquer um dos 2 casos, a leitura é irregular, ele é pouco constante ao longo do tempo, de modo que na hora que você tem que escrever a tese, você não está atualizado na literatura. Existem alguns outros agravantes. Isso aqui é um dado que o Paulo Inácio e eu também tomamos dos alunos que fazem somente pós-graduação em ecologia. Nós classificamos todas as nossas disciplinas oferecidas nos últimos 10 anos em 3 categorias. Aquelas que são instrumentais, ou seja, aquelas que provêm ferramentas para os nossos alunos. Análise estatística, desenho amostral, coisas desse tipo. Disciplinas que têm um escopo instrumental. Outras, essas 2, ecologia e comunidades, são disciplinas que são mais teóricas, das quais os alunos vão estudar teoria. Vocês podem ver que a distribuição é altamente irregular. A maior parte dos alunos prefere fazer disciplinas que são instrumentais, que dão ferramentas, e dão pouca importância para as disciplinas teóricas. Existe um conjunto de alunos aqui que muito provavelmente têm interesses mais amplos e que fazem as 3 disciplinas, mas a maior parte dos dados estão concentrados ali em disciplinas instrumentais. Nessas disciplinas instrumentais, a carga de leitura é mais baixa, porque é muito mais mão na massa para você aprender a mexer. Essas disciplinas de população e comunidades aqui são aquelas que demandam mais leitura, mais estudo, maior atualização da literatura. Por fim, existe uma outra coisa super importante. Ainda que você diga para um aluno de pós-graduação que ele tem que ler, atualmente a gente está sendo soterrado por uma quantidade absurda de informação todos os dias. E eles basicamente não sabem por onde começar. Ou seja, é tanta coisa e o déficit de leitura é tão grande que se você disser para ele, bem, você precisa tirar o atraso da sua leitura e você precisa ser um leitor mais assíduo. É tanta direção, tem tanta informação que eles não sabem por onde começar. Isso é um outro agravante. Por fim, eu vou falar sobre a terceira hipótese, que é o menor feedback externo. De novo, externo aqui compreendido como tudo que está fora do seu laboratório. Isso aqui é uma visão bastante sintética e simplificada da passagem de um aluno de pós-graduação pela universidade. Ele tem uma banca de ingresso ali, ele entra, ele cumpre créditos com disciplinas e atividades acadêmicas, ele interage com docentes. A CCP aqui é a sigla que a gente dá para o nosso colegiado de pós-graduação. Ele faz pesquisa e aí ele tem contato com orientadores, com assessoria, agência de fomento e novamente com os colegiados. Aí ele passa por uma qualificação, agora tem contato com a banca, defende, tem contato com a banca e essa é a vida dele. Esse aqui é o cenário geral. Aqui eu vou detalhar as pessoas envolvidas e as partes dos projetos que estão sendo avaliadas. A elaboração do projeto em si, a ideia do seu projeto, ela passa por um crivo de um monte de gente. Em princípio, ela passa pelo seu orientador. Se você tem um orientador, ele também avalia o seu projeto. Aqui no caso, ele passa por um revisor. Lá em São Paulo, a FAPESP é uma agência de fomento. Aqui a gente tem a FAPEMIG, tem a FAPEAN. Vários estados têm agências de fomento. Se você submete projetos para essas agências de fomento, ela vai sofrer
revisão por um revisor, eventualmente você vai receber uma revisão de qualidade. Além disso, você passa pela tal da banca de ingresso, e muitas vezes essa banca de ingresso é responsável pela avaliação do seu projeto. E algumas vezes, a qualificação é a avaliação do seu projeto. Então, é uma outra forma de avaliação em que seu projeto pode sofrer um impulso externo. E, além disso, nada te impede de que você mostre esse seu projeto para outras pessoas, para colaboradores, para pessoas fora do seu laboratório, para receber impulso também. Então, aqui, o seu projeto recebe um projeto entendido como introdução em métodos, nessa fase preliminar, recebe input de muita gente. Na fase de revisão do projeto, basicamente, ele sofre inputs pelas mesmas pessoas. Coleta de dados e análise de dados também sofre input de muita gente, à exceção da banca de ingresso, porque quase nunca você tem os dados coletados no ingresso propriamente dito. Agora, se você pensa na discussão do seu projeto, que é a última parte, que já demanda que todos os seus dados já estejam coletados, a quantidade de feedback que você recebe é muito menor. Geralmente, ele está restrito ao seu orientador, ao seu orientador, e se você tem revisão, você tem bolsa de uma agência de financiamento, o seu revisor pode também fazer algum input sobre a sua discussão. Então, aqui, o número de revisores, a quantidade de input que você recebe já vai ficando mais restrita e cada vez mais próximo da sua zona de conforto, que é o seu laboratório. O que acontece, portanto, é que muitas vezes a discussão que vai para a sua tese ela é uma discussão verde. Ela não amadureceu o suficiente, ela não recebeu um input suficiente de pessoas externas, pessoas que estão pensando diferente de você, ou pessoas que têm uma perspectiva diferente de você, do seu orientador, do seu orientador. O primeiro feedback realmente externo que sua tese vai receber ocorre na banca. E muitas vezes ele não é detalhado o suficiente para que a partir desse feedback você possa melhorar e fazer um artigo melhor a partir daquilo ali. Então isso faz com que necessariamente a discussão da sua tese, não necessariamente, na maior parte dos casos, a discussão da sua tese seja precária e isso seja uma das partes em que a banca vai bater mais. Tá bom. Tem outro agravante sensacional. Uma das outras identificações que a gente faz na tese é se a pessoa que está avaliando é um membro não orientador ou se é orientador. A identidade do orientador não é revelada. A única coisa que a gente tem é categorizado se ele é orientador. E aqui, se ele é orientador, perdão. E aqui a gente fez uma análise que para mim tem um resultado bem bacana e até certo ponto surpreendente. Aqui de novo a gente tem um número de indicações outros quesitos da tese que não resultados de discussão. O que a gente pode ver é o seguinte: até 4 significa que a tese foi mal avaliada, foram só 4 quesitos avaliados, e mais do que 4 significa que ela foi bem avaliada. E aqui, em vermelhinho, a gente tem pessoas que não são o seu orientador, e em azulzinho, pessoas que são o seu orientador. E aqui a gente tem os dados médios. Olha só que legal. Quando a sua tese é mal avaliada, o seu orientador tende a maximizar o quanto ela é mal avaliada. Ele dá uma nota pior do que os outros membros da banca. Quando a sua tese é bem avaliada, o seu orientador superestima a qualidade da sua tese. Ele dá uma nota superior ao restante da banca. Isso mostra para a gente de maneira muito clara que a perspectiva do seu orientador sobre a sua tese é radicalmente diferente da perspectiva das outras pessoas que estão na sua banca. Quando a sua tese é ruim, ele acha que aquilo é pior do que é de verdade. Quando ela é boa, ele acha que é melhor do que ela é de verdade. É um dado bem bacana, quantitativo, que mostra um comportamento diferente do seu orientador em relação a outros avaliadores. O que reforça a minha ideia de que se você fica num círculo dentro do seu laboratório, você tem uma visão muito enviesada sobre o seu trabalho. Tá bom. Chutei o cachorro deitado, falei de um monte de problema, levantei um monte de hipóteses sobre por que esses problemas existem. E agora eu vou levantar algumas possíveis soluções. Não pretendo esgotar o assunto. Gostaria profundamente de ouvir a opinião de vocês sobre o que eu vou falar aqui agora. Vou apontar algumas possíveis soluções, algumas delas que a gente já implementa em alguns programas de pós-graduação do nosso instituto. Então, a primeira delas, para cada solução refere-se a uma daquelas hipóteses que são possibilidades
porque esses problemas existem. A primeira delas é ter um cronograma de execução mais realista em relação à redação da sua tese. Tá bom. Aqui, disciplinas, diminuir a coleta de dados, tendo muita clareza de que agora, cada vez mais, o tempo de coleta precisa ser bastante planejado, bastante enxuto, não dá mais para ficar coletando dado por um tempão, até porque o dinheiro vai ficar cada vez mais limitado, pelo menos numa janela de tempo futura imprevisível. Analisar os dados aqui durante um tempo, mas ter uma disciplina de redigir, que é essa linha amarela aqui, ao longo de toda a sua tese. Sabendo que a sua introdução não vai mudar, sabendo que o seu material e métodos não vai mudar, não tem razão nenhuma para começar a escrever isso no final. A ideia básica é que se você se dedica a escrever o tempo inteiro, primeiro vai ser mais fácil. Além de tudo, você tem mais tempo de ter feedback, por exemplo, no seu orientador. Se cada etapa, se cada parte do manuscrito é revisada várias vezes ao longo desse processo, a versão que vai para o final do seu manuscrito, pelo menos ela já sofreu um input extenso do seu orientador e, eventualmente, de outras pessoas que não seu orientador. Esse aqui é um artigo sobre o qual eu já falei aqui nesse curso, que é o Turbocharged Writing, que saiu na Nature em 2011. E esse artigo aqui é um artigo falando sobre as vantagens de você escrever regularmente. Eles fazem uma série de testes e eles falam que estudos mostram que estudantes que escrevem 30 minutos ao dia, ou seja, gastar 30 minutos por dia escrevendo, esses estudantes nos Estados Unidos, eles produzem em média mais artigos do que estudantes que não escrevem nunca e eles param para escrever tudo de uma vez só. Então é mais produtivo escrever picadinho ao longo do tempo e gastar bastante tempo do que parar e concentrar toda a sua atividade de redação em poucos dias ou poucas semanas. Esse artigo do Turbocharged está no material de apoio que eu passei para vocês em artigos interessantes. E outra coisa é, sempre que possível, você reservar as primeiras horas do dia para você fazer isso, porque a sua cabeça está mais tranquila. A menos que você seja desses tipos de pessoas notípicas que durante a manhã acorda meio zumbi, vai aquecendo durante o dia, aproveite para trabalhar no horário que você está mais ativo mentalmente. E uma recomendação que eu dou é, desligue o seu celular, desligue o Facebook, Skype, seja lá a mídia que você usa para se conectar com o universo, e aqueles 30 minutos, 1 hora, são sagrados. É o seu momento de introspecção, no qual você vai ter contato exclusivamente com o seu texto, e as outras pessoas do universo estarão incomunicáveis com você. Eu garanto que você sobrevive 1 hora sem internet. Tá bom. Uma outra dica importante, faça um curso de redação científica. E aí tem vários, o curso do Volpato de Redação Científica está disponível online. Esse portal da escrita da USP de São Carlos também tem aulas online, é bacana. O Coursera tem aulas de redação científica com legenda em português, aqui estão todos os endereços. Vale a pena gastar um tempinho fazendo isso, porque tem uma série de dicas sobre redação, muitas das quais eu estou passando para vocês aqui ao longo dessa semana, que vão tornar a escrita de vocês muito melhor, mais eficiente e menos dolorosa. Além disso, vale a pena ler um livro sobre redação científica. Esse aqui, Writing Science, para mim, na minha opinião, é o melhor livro de redação científica e eu passei para vocês naquele material que vocês receberam. Vocês têm um PDF deles. Vocês receberam, eu posso passar depois para quem não tiver, mas estava junto com o material que eu passei para vocês. Esse Writing Science esse livro de argumentação também é muito bacana, também está no material que eu passei para vocês. Esses dois livros são bem curtinhos, bem fáceis de ler. Esse de argumentação aqui não tem nenhuma elucubração teórica muito grande. É um livro bastante focado mesmo na estrutura do argumento, dá dicas bem legais, vale a pena. E em português, eu acho que a melhor literatura disponível são os livros do Volpato, e esse grandão aqui faz uma síntese de tudo que ele já escreveu e está bastante adequado à realidade da gente aqui no Brasil. Tá bom. A segunda solução é criar uma disciplina individual
de leitura de manuscritos, de leitura de artigos. De modo que aquele gráfico que estava em zero o tempo inteiro, tinha um pico próximo do depósito da sua tese, agora ele vai estar alto o tempo inteiro e você vai manter uma leitura regular. Eu entendo esse gráfico porque ele é muito teórico, ele é abstrato, ele não significa nada. Então eu fiz um exercício só para mostrar para vocês o quanto que vocês estão desperdiçando o tempo de vocês com besteira. Eu fiz um exemplo, tá bom? Acompanhem comigo, por favor. Proponho que vocês leiam um artigo por dia. Um só. Vocês vão ler artigos de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente descansa. A gente não faz absolutamente nada relacionado à ciência. Tá bom. Além disso, a gente vai se dar o direito de ter um mês de férias por ano, durante o qual a gente não vai fazer absolutamente nada relacionado à ciência. Não vamos ler nenhum artigo. Ótimo. Além disso, a gente nem lê niente. 50% das vezes, a gente não vai ler o artigo que a gente deveria ler naquele dia. E a gente não vai repor esse artigo lido. A gente vai miguelar 50% das vezes, tudo bem? Com todas essas limitações que eu estou colocando aqui, essas regras extremamente permissivas, o que vai acontecer é que ao longo do seu mestrado, você vai ler 280 artigos. 280 artigos. Eu não conheço nenhum aluno de mestrado, e ousaria dizer que eu não conheço nenhum aluno de doutorado que chegou na metade desse número atualmente. E veja bem, eu estou falando de um artigo por dia, não trabalhar os sábados e domingos, tirar um mês de férias, em 50% dos dias você não lê o artigo que você tinha que ler. Eu não posso imaginar um cenário mais permissivo do que esse. Isso te levaria a ler 280 artigos. Entretanto, isso não te diz o que ler. E agora eu quero então apresentar sugestões sobre o que ler. Antes disso, queria apresentar uma frase do Da Vinci que eu acho absolutamente sensacional, que é o seguinte: aquele que quebra a prática sem a teoria é como um marinheiro que zarpa um navio sem leme e bússola e nunca sabe onde vai atracar. Eu acho que a metáfora básica aqui é que assim, se você não sabe teoria, a partir do momento que você coleta os dados, eles estão na sua frente, você não tem a menor ideia de para onde você vai e o que você faz com aquilo. É a teoria que vai te dar o teu leme, a tua bússola de saber para onde que você está indo, onde você quer chegar. E nesse sentido eu acho que as hipóteses sobre as quais a gente está falando o tempo inteiro ajudam muito. Em última instância, elas são a sua bússola. Tá bom. Então, isso aqui está focado predominantemente para biólogos, e isso teria que ser adequado para outras pessoas, mas discute bem quem consegue articular os dados obtidos ao corpo teórico disponível na área, obviamente, e chegar a conclusões gerais e bem fundamentadas. Então, a minha sugestão que eu dou para biólogos é que 50% do tempo de leitura deles seja dedicado à teoria, especificamente, coisas gerais. Aproximadamente 25% do tempo dedicado a entender métodos, questões metodológicas importantes. E apenas 25% ao organismo que ele estuda. E aqui, no caso, pode ser um homem, pode ser um rato, pode ser uma mosca, seja lá o que for. O que a gente encontra, pelo menos em biologia, é um cenário totalmente diferente disso. As pessoas passam a maior parte do tempo lendo sobre o organismo que elas estudam, detalhes sólidos sobre aquilo, e perdem a noção da coletividade, sobre a teoria no qual elas estão imersas. Tá bom. Pergunta que os pós-graduandos não sabem responder. Qual teoria? Bem, aqui eu estou falando da minha área em particular, e claramente isso vai ser fácil de diagnosticar para a área de cada um de vocês, mas eu escolhi aqui, nesse caso aqui, uma revista muito ampla na área de ecologia, que é a Ecology. Ela publica trabalhos sobre qualquer aspecto de ecologia. Diga lá. Em geral, quando você pergunta para os estudantes, agora estou me representando da graduação, qual teoria eles apresentam a hipótese? Se os estudantes de ecologia me apresentassem algo parecido com hipótese, eu daria um beijo neles. Nossa, É bem pior. Eles não têm a menor ideia do que é uma hipótese. A ideia de apresentar uma revista bem ampla, eu escolhi aquela revista que eu considero de escopo mais amplo em ecologia. E a ideia básica aqui é:
você entra numa revista de ecologia, geralmente, em algum cantinho dessa página, tem aqui, por exemplo, assine para receber o alerta da revista. E aí você coloca lá o seu e-mail. O que vai acontecer? Toda vez que um novo volume dessa revista for publicado, você vai receber o conteúdo do que foi publicado diretamente no seu e-mail. Então você vai se manter atualizado mensalmente ou semanalmente, dependendo da frequência de publicação daquela revista, e aí você vai poder olhar cada um dos artigos. Se você clicar ali em cima, eventualmente você vai conseguir ler o abstract. Se a universidade de vocês assina aquela revista, ao clicar você tem acesso ao PDF. Então você está se mantendo atualizado, pelo menos em uma revista, sobre o que está saindo naquela área, com a frequência que o periódico é publicado. Eu, particularmente, no começo, fui histérico. Eu peguei 20, 30 revistas e recebi alerta de todas elas, e aí depois eu percebi, não, isso só me faz sentir mal, eu não consigo ler tudo isso. E aí reduzi para as 5 revistas mais importantes na minha área, e agora eu estou recebendo alertas. E aí agora eu sou disciplinado, eu leio o abstract dos artigos que me interessam, eu baixo aqueles que eu acho que tem potencial, salvo numa pasta e eu tenho que me livrar daquele artigo ali dentro de um mês para manter aquela pasta sempre vazia. Tá bom. Se manter atualizado, ou seja, receber o que está saindo hoje é muito bacana, mas eu percebi que vários alunos atualmente têm dificuldade de entender como aquele conhecimento foi desenvolvido, ou seja, quando que ele começou, historicamente qual foi a problemática, como aquele conhecimento foi sendo desenvolvido, de modo a culminar no que a gente sabe hoje. A gente geralmente vê hoje um produto acabado de uma discussão que começou há muito tempo atrás. Então eu sempre recomendo para os alunos, para começar, se quiser se aprofundar em determinado tema, é descobrir qual que é o clássico, qual foi o artigo que deu origem àquela ideia, quem foi o propositor, se houve algum debate naquela área, e acompanhar essa literatura desde o começo, com todo o embate de ideias, para ver como o pensamento se desenvolveu nessa área. Isso é uma maneira extremamente poderosa de você entender como o pensamento é construído. É extremamente tentador e fácil você abrir uma revista hoje, ler o que está escrito lá e imaginar que aquele conhecimento apareceu pronto na revista daquele jeito. Isso não é verdade. Aquilo ali é fruto de anos e anos e anos e anos de construção de conhecimento, algumas vezes de embates duríssimos entre correntes divergentes de ideia, de modo que o que a gente tem hoje é uma versão, uma amálgama de um monte de outras coisas que veio do passado. E conhecer essa história é uma maneira muito enriquecedora de aprender, de se aprofundar em termos de teoria. Como é que a gente sabe qual que é o clássico da nossa área? Bem, se você procurar no livro didático, em algum livro, geralmente nesses livros didáticos, os clássicos vão estar mencionados. Você pode procurar os artigos mais citados na sua área, e eventualmente esses clássicos vão estar entre os mais citados. Outra coisa que ajuda muito, geralmente são publicadas revisões sobre um determinado tema. Leia essas revisões. As revisões elas dão uma síntese, geralmente histórica, sobre o que está acontecendo e indicam direções futuras. Essas revisões são um material extremamente interessante para você se aprofundar e tomar conhecimento sobre a história, não só o que está acontecendo agora, mas o pretérito dessa história. Tá, outra coisa super importante, a maior parte das pessoas não tem uma memória inacreditável. E é muito fácil você ler alguma coisa e depois você se esquecer de onde aquilo estava escrito, quem falou aquilo, o que está publicado, onde estava publicado. Uma sugestão muito bacana que eu dou é você criar um bloco de notas ou um diário de leituras. Então, você coloca o nome do artigo, o nome dos autores, a referência e toma nota nesse bloquinho. Pode ser por digital, pode ser no seu celular, usa a mídia que você fica mais feliz. Mas toma nota, eventualmente, se for um PDF, faz anotações, coloca balãozinho, cita as coisas, cria em cima desse artigo e depois mantém um registro no mesmo arquivo, porque depois, se você quiser saber, por exemplo, qual cara falou sobre um determinado assunto, você manda buscar no seu bloco de anotações e vai aparecer aquela expressão. Uma coisa que eu faço muito nesses blocos de leitura é colocar uma série de palavras-chave adicionais que não estão contidas no artigo, de modo que me permita depois, se eu mando buscar aquela palavra-chave, eu localizo nos artigos onde elas estão. Esse bloco de leituras é bem bacana e esse site que eu estou colocando aqui
ainda provei uma outra coisa bem bacana, que é análise crítica de manuscritos. Nesse site, que é de uma disciplina que a gente dá lá na pós-graduação, a gente compila uns 10 ou 15 sites diferentes que ensinam você a fazer leitura crítica de manuscritos. Então, você pode visitar todos os endereços que a gente está dando nesse site aqui e escolher a forma de leitura crítica que mais se adequa ao seu estilo. A gente escolheu 20, 15, sei lá, sites com estilos bem diferentes, justamente para que vocês possam experimentar e ver qual é a melhor opção que melhor se adequa ao estilo de leitura de vocês. Tá bom. O último é falta de feedback externo. E aí uma solução é submeter o seu texto ao crivo dos pares. E aqui vem uma frase do Mário Quintana que eu adoro e eu vou ler para vocês. A gente pensa uma coisa, acaba escrevendo outra e o leitor entende uma terceira coisa. Enquanto se passa tudo isso, a coisa propriamente dita começa a suspeitar ou desconfiar que não foi propriamente dita. Isso é inacreditável e é o que eu chamo de curto-circuito entre o cérebro e a mão. Ou então, quando a gente está fazendo revisão de provas, o aluno chega para você e diz: mas professor, foi exatamente isso que eu quis dizer aqui. E basicamente tem uma coisa na cabeça e tem uma coisa escrita. A coisa que está escrita na cabeça não é o que está escrito. E a gente é obrigado a avaliar o que está escrito. Se a gente fosse telepata, os alunos não precisariam dizer. A gente faria assim, como o professor Xavier, vê o que está na cabeça do aluno e já está logo a nota. E não é maravilhoso, não tem nenhum problema. Então, essa arte de escrever é a arte de você não ter um curto-circuito entre o cérebro e a sua mão e o que está saindo na sua mão do outro lado ser compreendido por uma outra pessoa. Essa ilustração aqui mostra que nem sempre a gente pode ter, às vezes, muita confiança em escrever. A gente pode ter tido a sorte de ter tido um bom professor de português. A gente pode ter a sorte de ter tido acesso à língua inglesa precocemente e dominar o idioma. Algumas vezes, dominar o idioma, ter conhecimento teórico, às vezes não é suficiente para a gente ser um bom comunicador. Algumas vezes a gente está tão perto do problema, tão perto, que a gente não consegue enxergar, que a gente não está escrevendo de uma maneira muito ampla. A gente está tão imerso naquele conteúdo teórico que a gente é incapaz de comunicar o que a gente está encontrando ou enxergar eventuais problemas no nosso trabalho. Um exemplo clássico que eu vejo disso é: eu já escrevi alguns textos, esqueci ele dentro da gaveta e abri um mês depois para ler o texto. Eu já tinha esquecido do que eu tinha dito, eu já tinha me distanciado mentalmente daquele trabalho, e na hora que eu fui ler aquele texto, era quase como se fosse uma segunda pessoa lendo o que eu havia escrito. E aí eu vi 1 milhão de problemas naquele texto. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse lido imediatamente depois de ter escrito, eu ia achar que estava lindão. Então, se distanciar um tempo um pouco do teu trabalho é uma maneira também super importante, além de procurar a revisão dos outros, é você se distancia um pouco do seu texto. Isso te ajuda a enxergar problemas que eventualmente você não está enxergando porque você está perto demais, imerso demais naquela história. Tá bom. Aqui, a premissa básica do que eu vou falar é que você foi capaz de ajustar o seu cronograma para ter tempo de escrever. Se você é senhor do seu tempo, se você não está correndo contra o tempo para entregar a sua tese no seu prazo, você tem tempo de que outras pessoas comentem a sua tese, em particular a discussão do seu trabalho, para que ela tenha possibilidade de começar verde, mas amadurecer ao longo do seu programa de pós-graduação, de modo que o produto que você entrega para a sua banca já vai ser alguma coisa infinitamente mais legível, mais bacana e tem que ser uma coisa sensacional. Quanto menos problemas sérios uma tese tem, maior o input que a banca pode dar sobre outros aspectos do seu trabalho, sobre ideias interessantes, sobre direções possíveis. Quanto mais repleto de problema está a sua tese, mais tempo os caras da banca vão ficar gastando falando de probleminhas pequenininhos e chatos, porque aquilo lá todo mundo tem um pão do tempo deles. Tá bom. Esse ano saiu uma reportagem na revista Pesquisa FAPESP que ela apresenta um resultado interessante, um dado interessante, um fato interessante
mas eu discordo absolutamente, completamente da interpretação que eles deram. Então eu vou apresentar o fato, que é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui a gente tem anos, 0 aqui é o tempo que a pessoa defendeu a tese, seja de mestrado ou de doutorado. Menos 1 é 1 ano antes de defender, menos 2 é 2 anos antes de defender, e assim por diante, até menos 5, quando ele praticamente entrou no doutorado. E aqui é 1 ano depois de defender, 2 anos depois de defender, até 5 anos depois de defender. Essa linha vermelhinha mais forte aqui são aqueles que tiveram Bolsa FAPESP e que o projeto sofreu revisão por pares. Essa linhazinha mais clarinha aqui embaixo é o que eles chamam de grupo controle, que não é bem controle, mas que são alunos que não tiveram Bolsa FAPESP, que tiveram a Bolsa Institucional, que não tem revisão por pares, supostamente. O que a gente pode ver aqui é que, seja antes da defesa ou depois da defesa, o número de artigos publicados, porque quem teve Bolsa de FAPESP foi sempre consistentemente maior do que quem não teve. Isso acontece também depois da defesa. E eles atribuem esse padrão, isso aqui é o dado, tudo bem? Supostamente não está sujeito a grandes discussões. Depois eu fui checar o artigo, aparentemente as análises foram bem feitas, eu não vou discutir o dado. A interpretação que eles dão nessa matéria da revista FAPESP é que, pelo fato de sofrer revisão por pares, esses artigos são melhorados e a probabilidade deles serem publicados é maior. Eu discordo. As características de projetos que são revisados, que tem Bolsa FAPESP e que não tem, as 3 principais, na minha opinião, são isso. Eles têm parecer ad hoc para a concessão da Bolsa, geralmente na instituição quase nunca tem, na FAPESP sempre tem. Você tem que fazer relatórios periódicos que são avaliados. As bolsas institucionais, quando existe relatório, ele é basicamente uma coisa burocrática que não é avaliado. Na FAPESP ele é avaliado. E ele tem reserva técnica que dá um dinheiro para a pessoa coletar dados e eventualmente isso permite que ela faça outros trabalhos. Geralmente na bolsa institucional da CAPES não tem, o CNPq pode ter, mas a FAPESP sempre tem. Então tem uma série de diferenças entre esses 2 tipos de bolsa, e atribuir aquele resultado pura e simplesmente a parecerista ad hoc me parece enviesar a história para um determinado lado. Além disso, várias das pessoas em São Paulo que não tiveram bolsa da FAPESP submeteram o projeto para a FAPESP, e o projeto foi negado com base em pareceres circunstanciados. Uma coisa que me parece extremamente curiosa nessa história é que, se o resultado de maior publicação é porque eles tiveram pareceristas da FAPESP ao longo do tempo inteiro, aquelas pessoas que mandaram projeto para a FAPESP e tiveram ele negado, uma premissa básica dessa interpretação é que quem teve projeto negado ignorou solenemente todas as críticas dos revisores. É possível, mas pouco provável. Então, o meu argumento é, se o padrão que a gente encontra naquela figura é gerado pela revisão, assim como a revista tenta vender para a gente, a premissa é que o orientado e orientador de projetos que foram rejeitados pela FAPESP ignoraram completamente as críticas, o que eu acho improvável. Na minha opinião, esse padrão que a gente encontra aqui é que a necessidade de relatórios periódicos que você tem que fazer e que podem cancelar sua bolsa se eles não estiverem bem feitos, faz com que você tenha 3 tipos de conduta. Ele mantém o bolsista dentro do cronograma. Se você atrasar o cronograma, o seu parecerista pega no seu pé. Ele favorece a leitura mais regular, porque toda vez que você tem que fazer um relatório, você tem que criar uma discussão, você tem que se manter atualizado em relação à literatura. E além disso, ele oferece um feedback externo em relação ao que você está escrevendo por conta do parecerista. E na verdade esses 3 pontos aqui são exatamente as 3 soluções que eu havia proposto para vocês sobre como resolver o problema. Então, a minha interpretação para aquele padrão é que basicamente, se você se mantém no cronograma, você dedica tempo, você faz as coisas espaçadamente ao longo da sua pós-graduação e tem feedback externo para fora do seu laboratório, a probabilidade de você ser bem sucedido e ser bem sucedido aqui, entendido como você publicar o seu trabalho numa revista, qualquer uma que seja, é maior. Tá bom. E eu acho que a lição maior que fica desse nosso questionário que a gente fez lá é que uma discussão, uma boa discussão, ela é consequência de um trabalho que ele foi inteiramente bem planejado. Aqui a gente tem porcentagem dos trabalhos que receberam excelentes na discussão, tudo bem?
Quando nenhum outro item, além da discussão, foi bem avaliado, a probabilidade da discussão ser bem avaliada é zero. Quando 2 itens foram bem avaliados, a probabilidade da discussão ser avaliada é por volta de 15%. E essa curvinha vai crescendo. De modo que quando todos os outros itens foram bem avaliados, a probabilidade da sua discussão ser bem avaliada é de quase 100%. Então eu gosto de dizer que quando a gente diz que uma boa discussão é quase como se fosse um epifenômeno, uma característica emergente de um trabalho que começou bem desde o começo. Isso para a gente é uma mensagem super importante. Então, se o seu trabalho está enroscado desde o começo, a probabilidade da sua discussão ser boa é muito baixa. Já um trabalho que se transcorreu bacana, bem desde o começo, a probabilidade de ele ser bem, de ter uma boa discussão é muito maior. E por acaso uma tendência dos 3 últimos índices, se algum estagiário, os alunos são maiores nos 3 últimos degraus. Né? Tem tipo assim, por exemplo, assim, o último dá um salto de quase 20 pontos, 0,2. Se é, por exemplo, delineamentos que o mental veio, não tem padrão. Não tem padrão, porque aqui a gente simplesmente contou o número de itens, a gente não disse a identidade do item que está sendo marcado, mas daria para ver, a gente tem esses dados planilhados. Tá bom. Eu queria retomar aquela história da premissa que escrever uma boa discussão demanda tempo, calma e conhecimento, e agregar uma outra coisa que esse gráfico mostra para a gente, que é também demanda que todo o resto do trabalho seja bem planejado e bem executado. E obviamente eu não quero jogar toda essa responsabilidade no ombro dos pós-graduandos. E é aqui que eu vou falar sobre a importância e o dever da instituição no qual você está fazendo pós-graduação. Antes de falar disso, eu adoro essa imagem aqui. Ela não foi concebida exatamente para isso, mas no momento que eu enxerguei para ela, que eu olhei para ela, eu imaginei exatamente isso. Assim, quando você está começando uma tese ou qualquer trabalho científico, você precisa ter muita clareza para onde você está indo e o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo e para onde você está indo, você está caminhando a esmo, bem, acho que a figura é autoexplicativa. Tá bom. O que pode ser feito no âmbito dos programas de pós-graduação, no qual os alunos de pós-graduação estão inseridos? Bem, uma das soluções que nós adotamos na ecologia e que está sendo discutida para ser adotada em outros departamentos, outros programas de pós-graduação do nosso instituto, é o que a gente chama de comitê de acompanhamento. Desde cara eu digo para vocês que foi uma tarefa inacreditavelmente árdua fazer com que os colegas aceitassem esses comitês de acompanhamento. Isso demandou muita conversa, muita articulação política, mas no final das contas a gente conseguiu. E a ideia de um comitê de acompanhamento, a gente pegou uma fórmula que ela já existe nos Estados Unidos e a gente tentou aplicar na realidade local. E o que é isso? O comitê de acompanhamento é um conjunto de 3 pessoas, o orientador e mais 2 pessoas escolhidas com total liberdade pelo aluno e pelo orientador. Pode ser qualquer pessoa com título de doutorado que mora no Brasil, que mora em qualquer outro lugar do universo, mas o programa de pós-graduação não se responsabiliza por pagar a passagem dessas pessoas para virem para as reuniões de comitê. Geralmente, portanto, quando a gente convida alguma pessoa de fora, essas reuniões são feitas via Skype. Funciona razoavelmente bem se você tem uma conexão de internet legal. Isso significa, portanto, que você tem a liberdade de escolher qualquer grande especialista do mundo para fazer parte do seu comitê. E você vai se reunir com essa pessoa, com essas pessoas, o seu orientador e mais 2 pessoas que vocês escolheram a bel prazer, 3 vezes. Uma vez, no caso do mestrado, uma vez aos 6 meses, que é para discutir a qualidade do projeto, a ideia, desenho, questões de amostragem, como que o trabalho vai ser conduzido. Basicamente questões do alicerce teórico, a qualidade da pergunta, a validade da hipótese e questões de método. Depois uma outra que pode ser feita até 18 meses, que é alguma coisa que vai ser mais ou menos no meio da coleta de dados ou logo após a coleta de dados, para discutir questões de análise e eventualmente falar sobre algum problema que o aluno está tendo. E o outro, eu não me lembro, acho que até 22 meses, para discutir um pouco sobre o boneco da tese, a redação e coisas desse tipo. Os
pratos não são os melhores do mundo, mas foi o que a gente conseguiu fazer, dado a nossa realidade e os conflitos internos dentro do nosso programa. De qualquer forma, esse comitê de acompanhamento tem um apoio gigantesco entre os alunos. A aprovação dele entre os alunos de mestrado beira os 100%. E atualmente a gente tem mais de 80% dos membros do comitê são pessoas externas ao nosso programa, ou seja, docentes de outras instituições, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então os nossos alunos, eles abraçaram a causa e foram atrás daquelas pessoas que, na opinião deles, melhor podem contribuir com o projeto deles. A gente tem, algumas vezes, caras super renomados fazendo parte do comitê de acompanhamento desses alunos e, segundo os alunos, dando um input sensacional no trabalho. Essa aqui é a parte do nosso programa e aqui a gente declara os objetivos do comitê. E eu e o Paulo, que fomos os propositores do comitê de acompanhamento quando nós estávamos na coordenação do programa, a gente trabalhou muito, são poucas metas, o texto é curto, mas isso aqui demandou muito esforço para que fosse do agrado de todo mundo e não ferisse nenhuma suscetibilidade no âmbito do programa. Então os objetivos são auxiliar no planejamento do projeto para otimizar o uso do tempo e dos recursos disponíveis. No caso do tempo, a gente tinha um problema muito grande. Antes da implantação do comitê de acompanhamento, o tempo de titulação dos nossos mestres era de 37 meses. E o tempo considerado ótimo pela CAPES era alguma coisa em torno de 30, 32 meses. A gente estava muitos meses acima do tempo considerado ótimo. Então a gente precisava prestar especial atenção ao tempo de titulação dos nossos mestres. Outro, auxiliar na identificação e solução de problemas. Isso tem a ver com aquela imagem daquele cirurgião que eu estava mostrando para vocês. Você e o seu orientador estão tão imersos no problema que algumas vezes vocês não conseguem enxergar problemas. Alguém de fora tem mais facilidade em vê-los. Propiciar experiências de aprendizado por meio de trocas de ideias com pares, não pura e simplesmente com o seu orientador. Auxiliar para que a dissertação ou tese resulte em publicações de qualidade. Estimular a colaboração entre docentes e alunos. E fora do âmbito do projeto, os membros do comitê podem auxiliar também sugerindo disciplinas que preencham eventuais lacunas teóricas e ou analíticas na formação dos alunos. Então, dá um respaldo na formação do aluno como um todo. Essas propostas têm sido seguidas de maneira mais ou menos bacana. Os efeitos que a gente tem, que a gente pode perceber, é que depois da implantação dos comitês, a gente tinha o tempo para o depósito, quando o comitê foi implantado lá, o tempo de depósito estava por volta de 31 meses e meio. Depois que os comitês foram instalados, a gente conseguiu baixar isso para 28 meses e meio. Então, foi uma queda significativa em relativamente pouco tempo. Isso é uma das primeiras provas de que a eficiência do comitê funcionou. Em relação ao número de publicações, agora que a gente tem 5 anos de dados coletados, a gente vai fazer as primeiras análises. A urna, com todas as avaliações, ela é aberta uma única vez por ano, ao final do ano. Então a gente está esperando a abertura agora da urna no final desse 5º ano, para poder analisar os dados referentes a esse período maior de 5 anos. Eventualmente, numa outra oportunidade, eu posso contar para vocês o que aconteceu com as publicações após a implementação dos comitês. Então, definitivamente, o comitê resultou em mais eficiência. Além disso, o programa ele poderia ter, ou ele deveria ter, disciplinas que cubram um leque amplo de possibilidades, não só instrumentais. Aparentemente, programas eles dão muito enfoque em disciplinas instrumentais, mas também disciplinas teóricas. E uma outra coisa super importante, essas disciplinas elas deveriam ter valores comuns, ou seja, valores que o programa de pós-graduação acha que são importantes na formação dos próprios alunos. E alguns valores que eu particularmente acho importante é valorizar a leitura, para que os alunos estejam sempre lendo, estejam sempre atualizados. Valorizar a argumentação e a capacidade de discussão. A capacidade de argumentação dos alunos é precária e ela pode ser desenvolvida ao longo da pós-graduação dentro das disciplinas. Estimular o pensamento crítico, ou seja, a gente não quer autômato que seja capaz de reproduzir conteúdo, a gente quer alunos que sejam capazes de pensar de maneira livre e independente. E a gente precisa valorizar a importância da comunicação escrita. A gente precisa ter atividades como ensaios, monografias e coisas desse tipo, que ao longo das disciplinas de pós-graduação a moçada coloque a mão na massa e
professores sobre a qualidade do que eles estão escrevendo. As formas de avaliação, incluindo o exame de ingresso, elas devem ser congruentes com esses valores. Se a gente está valorizando pensamento crítico, habilidade de discussão e habilidade de redação, simplesmente não faz sentido que o nosso exame de ingresso ou as provas dentro das disciplinas avaliem conteúdo. Se a gente quer pensamento crítico, a gente deveria selecionar os alunos por pensamento crítico logo no ingresso e eventualmente fazer com que eles cresçam ainda mais ao longo da pós-graduação. Eu acho que a maneira como a gente avalia os nossos alunos, seja no exame de ingresso, seja dentro das disciplinas, ela está parada no século XIX. Eu não conheço nenhuma instância da vida real em que a gente seja obrigado a responder qualquer coisa em pedido de consultar. Na nossa vida cotidiana, a gente sempre tem acesso à consulta. Eu não entendo por que na hora da prova a gente é privado do acesso à consulta. Provas inteligentes, se dão acesso à consulta, elas não estão dando a resposta para os alunos. Elas estão desenvolvendo pensamento crítico, simulando uma situação real. Está aqui um problema, está aqui a informação que você tem disponível, como é que você resolve esse problema? O que você faz com isso? No exame de ingresso, a gente deveria cobrar esse tipo de coisa. Ao invés de fazer com que os alunos tenham que ler 15, 20, 30 livros, acumular uma quantidade absurda de conhecimento, a gente deveria cobrar que ele tenha habilidades. Habilidade de resolver problemas, habilidade de pensar criticamente, de propor soluções para determinados problemas. A gente está avançando de uma forma de avaliação mais condizente com o século XXI e menos parecida com o século XIX. Os programas deveriam oferecer anualmente um pacote de disciplinas básicas que cobrissem uma série de conteúdos importantes. Por exemplo, filosofia da ciência. É absolutamente crucial que os alunos saibam isso. De novo, não precisa ficar entrando em detalhes teóricos, mas alguns elementos básicos, instrumentais, para que as pessoas possam usar aquilo e usar essa ferramenta para crescer como pesquisador, para crescer como, seja lá o que for que ele estiver fazendo na pós-graduação, é absolutamente crucial. Delineamento amostral experimental, para a esmagadora maioria das áreas, isso é uma questão super importante. Não interessa se você está fazendo farmácia, medicina, se você está fazendo quantificação na área de sociologia, toda vez que você está trabalhando com estudos mais quantitativos, delineamento amostral experimental é absolutamente crucial. Da mesma forma que é absolutamente crucial que você saiba análise de dados, que o programa proveja uma boa disciplina disso. Além disso, disciplina de redação científica absolutamente necessário e crucial. Se o seu programa não oferece, busque em outros programas, busque na internet. E, obviamente, disciplinas que abordem conteúdo teórico. E aí, o que é a teoria vai depender, obviamente, de cada uma das áreas. Mas ter um conjunto de disciplinas que cubra a teoria básica em cada uma dessas áreas de atuação do programa. E aí eu queria então duas mensagens para a gente levar para casa. São: uma boa tese parece ser resultado de um conjunto de decisões planejadas, que começou desde um bom cronograma até uma boa execução, coleta de dados, leitura constante, e você executou bem todas essas etapas e obviamente teve apoio do seu orientador e do seu programa. Além disso, os programas de pós-graduação eles podem adotar várias medidas, algumas delas relativamente simples, para auxiliar os seus alunos. E aqui, dentre essas medidas simples, os programas de pós-graduação podem credenciar professores colaboradores, que são pessoas externas à universidade. Geralmente essa decisão é tomada com base num critério muito torpe, que é se o cara publica bastante ou não publica bastante, porque isso aí ajuda na avaliação da CAPES. Eu acho que, na verdade, os programas de pós-graduação estão empregando muito mal esse recurso de professores colaboradores. Na minha perspectiva pessoal, esses colaboradores externos deveriam ser pessoas que agregam uma área de conhecimento, uma disciplina, uma perspectiva que o seu programa internamente não tem. Essa, na verdade, é a instrução da CAPES, mas que ela foi profundamente distorcida com base na própria avaliação da CAPES de que ela prioriza a produtividade. Então, tem uma série de medidas, algumas delas relativamente simples. Os programas podem pensar nesse tipo de coisa, e se o programa de vocês não está pensando nisso, vocês deveriam procurar o colegiado, os coordenadores e cobrar esse tipo de coisa, porque algumas delas podem fazer uma enorme diferença na formação de vocês. E chegar a um consenso pode ser extremamente complicado,
No nosso caso, no departamento foi bastante, demandou muita discussão, muito conflito, mas no final das contas eu sinto que as coisas estão avançando devagar. Quando eu fui contratado há 8 anos atrás, meu programa era nota 3, a gente estava arriscado fechar as portas e agora a gente está pleiteando a nota 7. Então, foi um investimento bastante árduo, coletivo, de muita gente, com a participação dos alunos, mas a gente está vendo os resultados. Isso eu acho que dá muita satisfação para todo mundo ver que o resultado, a formação dos alunos é bem feita. Quando o senhor falou do acompanhamento, da comissão de acompanhamento, essa comissão de acompanhamento, esses professores externos, a contrapartida deles seria o que autoria dos artigos? Está perguntando qual é a contrapartida do comitê de acompanhamento, das pessoas que fazem parte, né? Isso é decidido a caso. Quando a gente pensou, idealizou o comitê de acompanhamento, a gente não quis impor nenhuma regra. Porque seria muito estranho a gente, como programa de pós-graduação, colocar como regra de que esses membros do comitê necessariamente precisam ser autores. Isso é uma coisa decidida entre as pessoas envolvidas. Eu já fiz parte de um comitê, o aluno me convidou para ser coautor do trabalho, eu particularmente não me senti muito à vontade, eu achei que eu não tinha dado uma contribuição suficientemente forte para justificar a minha autoria, eu agradeci e não fiz parte. Outro membro do comitê, ele aceitou, participou, entrou como coautor. Eu também já participei de outros comitês que sequer me foi oferecida essa possibilidade, eu também achava que não deveria e não teve problema. Então isso é muito resolvido caso a caso. Esses membros de comitê não recebem nenhum dinheiro, eles estão fazendo isso assim como eles estariam fazendo uma revisão de um projeto de financiamento ou uma revisão de artigo. Como a gente faz quase sempre, pelo mais puro altruísmo e pelo bem coletivo da ciência, that's all. Sim. E aí, a maioria, quando tem sido, então, o caso não se tem esse dado, né? A maioria se tem própria contrapartida tem esperando. Não sei dizer. Agora, eventualmente, que a gente for olhar as questões das publicações, eu posso até depois te dar uma informação mais acurada sobre isso. No momento, a gente não tem. Eu sei que vários membros de comitê entraram como autores de trabalhos que estão submetidos, mas ainda não foram eventualmente aceitos. Então, isso vai acontecer com uma frequência muito grande. Mas está longe de ser uma regra, tá bom? O que mais, gente? A gente ainda tem um tempinho, eu gostaria muito de escutar. Cada universidade tem a sua realidade, cada instituto tem a sua realidade, e eu aprendo muito na hora que a gente discute esse tipo de coisa, e todas as lições boas que eu escuto em outros lugares, eu tento adaptar ao nosso programa, à nossa realidade local, para fazer com que a gente continue crescendo. Lá você deu ideia de várias coisas propositivas, interessantes aí para melhorar a graduação. Aí, talvez você tenha tido experiência com várias coisas que vocês tiveram que cortar, que eram meramente ocupando tempo inútil, pós-graduando, pessoas que se tiveram uma ou 2 anos para dar. Legal, E a gente está perguntando sobre tentativas frustradas, ideias que a gente teve, que no final das contas acabaram não dando certo. Ou coisas que vinham sendo feitas já, com tradição. Tá. Essa pergunta é sensacional, né? Geralmente a gente tende a valorizar aquelas coisas que deram certo e a gente acaba sequer mencionando algumas coisas que foram um grande fracasso, uma grande perda de tempo, e a gente também aprendeu muito com isso. A primeira lição que eu acho que a gente aprendeu com essa história toda é que quando a gente implementou o comitê de acompanhamento do mestrado, no primeiro momento a gente ficou discutindo isso, ainda tinha qualificação, mas no segundo momento a gente resolveu acabar com a qualificação no mestrado. Então, o comitê de acompanhamento, a nossa universidade permite que isso aconteça, ele veio em substituição à qualificação do mestrado. Então, o mestrado é muito curto, não existia nenhum consenso entre os nossos membros, as pessoas que faziam parte do nosso programa, sobre o que a gente queria com a qualificação do mestrado. Então a gente resolveu abolir isso. Então foi uma das coisas que a gente desistiu e está todo mundo extremamente feliz com essa desistência. Então a gente abdicou disso. A gente ainda não abdicou disso no doutorado, porque a universidade inclusive não permite, o doutorado é obrigatório ter qualificação, mas a gente está numa discussão muito intensa. Isso é o tipo da discussão que eu acho extremamente importante. Assim, o que a gente quer com uma qualificação de doutorado? Cada lugar tem uma ideia diferente. Dentro do meu departamento, no programa de pós-graduação, tem 1 zilhão de ideias diferentes, e o mínimo denominador comum parece impossível
possível nesse momento. Então, a primeira coisa que a gente abriu mão foi qualificação no mestrado. Outra coisa que a gente abriu mão, ao final do ano, os alunos tinham que fazer um relatório de atividades grande, dizendo tudo que eles haviam feito. Isso aqui ia para parecerista externo. Gastava-se um tempão muito grande com isso. Os pareceres geralmente eram torpes, não tinha nenhum comentário útil. Os alunos ficavam falando que aquilo lá era uma baita perda de tempo, e a gente absolutamente também aboliu esse tipo de coisa, porque era simplesmente burocracia desnecessária, e a gente não foi para frente com isso. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma outra coisa. E disciplinas obrigatórias. É uma outra coisa que a gente teve durante algum tempo no nosso programa, mas era também um assunto bastante conflituoso, no sentido de que não existia, ou ainda não existe, uma visão comum sobre qual é a formação que a gente quer dar para o nosso pós-graduando. Pelo menos não uma visão que seja consensual. Então, se a gente perguntar para cada um dos docentes, cada um deles vai dizer um conjunto de disciplinas totalmente diferentes que deveria ser obrigatório. E se a gente for ver o conjunto interseção de todas as respostas, é um conjunto vazio. Então, não existe um consenso sobre qual é a disciplina obrigatória. E o que a gente então optou foi por ter um grande leque de disciplinas. Todos os semestres são oferecidas muitas disciplinas, e cada aluno, junto com o seu orientador, junto com o seu comitê, decide, como se fosse um cardápio, o que é melhor para ele naquela condição. O que não dá para fazer é você deixar isso nas costas do aluno e oferecer um cardápio minúsculo. Uma vez que o nosso cardápio aumentou de 16 disciplinas para quase 50, então agora os alunos têm muitas disciplinas que eles podem escolher e tem uma formação que a gente considera razoável. Além disso, a gente aumentou a porcentagem de disciplinas que eles podem fazer em outros programas de pós-graduação. Para se caso o nosso programa não ofereça algo que eles estão querendo, eles possam buscar e fazer isso em outros programas. Eu acho que esses são os 3 pontos principais de experiência que a gente viveu e que a gente aprendeu com os nossos erros. Pode falar? Esse parecer detalhado para a cabeça, pode ser um dos fatores que a gente, um doutorando, se sugere alguma substituição desses relatórios de atividade do funcionário, que tipo de coisa poderia substituir? Se você quiser substituir o parecerista externo com uma atividade, uma função institucional do seu programa, você pode ter uma possibilidade alternativa. É o comitê, eu acho que ele funciona de maneira análoga, talvez até de maneira mais eficiente, mas se você for mandar para revisores externos, me parece absolutamente crucial que você saia do campo gravitacional intelectual da tua instituição. Dentro da instituição, a gente sabe que existem conflitos, que existem interesses, que existe corporativismo, coisas absolutamente naturais da nossa cultura e que elas estão mescladas na avaliação de mérito ali, de modo que a gente nunca vai ter um parecer 100% idôneo, 100% descomprometido. Se você faz isso de maneira cega, eventualmente duplo cego, tanto para quem está avaliando como para quem está sendo avaliado, um parecerista externo que seja escolhido pelo colegiado, eventualmente você consegue suprir uma função que estaria nas costas do órgão de fomento da pesquisa. Mas eu acho que é extremamente complicado, vai demandar um esforço externo de um monte de pessoas que teriam que colaborar, e eu acho, muito sinceramente, que o comitê é melhor, é mais eficiente e é mais prazeroso, especialmente se a pessoa que está no comitê, eventualmente, me ajudando muito, ainda pode lucrar um artigo daquela história. O comitê é algo que, assim, é inacreditável a relutância. Além do nosso programa, eu conheço mais um programa só de ecologia que adotou recentemente. Os programas têm muita relutância porque os docentes acham que eles vão ter que trabalhar muito com os comitês. Mas como eu chamei a atenção para vocês, 80% dos membros de comitê no nosso programa não fazem parte do nosso programa. A mediana do número de comitês dos docentes do nosso programa é 0. Isso significa que mais de 50% dos docentes do nosso programa estão em 0 comitês. Ou seja, o que isso significou de trabalho adicional para os nossos colegas é nada. Eles gastam muito mais tempo fazendo coisas chatas para as quais eles não reclamam. Eu realmente falei um monte de atrocidades. Eu falei sobre coisas muito pouco ortodoxas, visões que não estão longe de ser generalidades. Se vocês não atacaram tomate,
e não estão me contradizendo fortemente agora. Estou supondo que todas essas coisas que eu disse vão demandar um certo tempo para decantar. Então, o que a gente pode fazer é encerrar aqui agora e amanhã de manhã, na aula de manhã, a gente retoma esse assunto. Se vocês quiserem discutir, propor qualquer coisa, a gente retoma esse assunto, tudo bem? 8 horas a gente se encontra aqui amanhã. Bom descanso a todos.